I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Fala galera, eu sou o Rafa Camargo e começa agora mais um episódio especial do quadro Reviews. E vocês devem estar se perguntando, como assim especial? Muito bem, no último Top 4 mais um nós falamos um pouquinho sobre o filme The Room, que é considerado por muitos como o pior filme da história. Porém, The Room não é só um filme que deu errado, ele é muito mais do que isso. É um projeto tão fascinante e cheio de curiosidades que eu confesso que fiquei muito feliz de vocês terem pedido para eu fazer um vídeo só sobre The Room. Então é exatamente disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como que o pior filme da história se tornou um filme cult e clássico, ao mesmo tempo como pode um filme tão ruim ser uma das melhores coisas do mundo. Ficou curioso? Então vem comigo porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus amigos, primeiro de tudo, é impossível falar de The Room sem falar sobre Tommy Wiseau. Tommy Wiseau é a mente por trás de The Room. O cara foi roteirista, diretor, ator principal, editor e produtor do projeto, além de ter financiado todo o filme por conta própria, com todo o dinheiro do seu bolso. Nossa, mas esse cara deve ser milionário, então da onde ele tirou tanto dinheiro para produzir um filme? Muito bem, esse é o primeiro ponto mega curioso sobre a vida de Tommy Wiseau, porque ninguém sabe nada da vida dele. Ele tem um sotaque um pouco estranho, que parece algo vindo do leste europeu, mas ele diz que nasceu nos Estados Unidos. Ele nunca contou da onde tirou o dinheiro para financiar o filme The Room e ninguém sabe a idade dele até hoje. Toda vez que alguém pergunta em entrevistas quantos anos ele tem, ele dá uma risadinha e desconversa e ninguém sabe exatamente qual a idade do cara. Ele é um completo mistério e nem o seu melhor amigo, Greg Sestero, sabe essas informações. Greg conheceu Tommy na escola de artes cênicas e os dois tinham o sonho de se tornar atores. Dessa forma, eles se mudaram para Los Angeles, o coração do cinema norte-americano, e foram morar juntos em um apartamento que o Tommy aparentemente já tinha por lá. Porém, depois de um tempo morando na cidade, os dois foram percebendo que não seria tão fácil começar a conseguir trabalhos como atores, e conforme o tempo passava e as oportunidades não apareciam, Tommy Wiseau propôs ao Greg: se ninguém quer conhecer nosso potencial, vamos mostrar para eles. Nós não precisamos de ninguém para seguir nossos sonhos. Vamos fazer o nosso próprio filme. E assim, meus amigos, começa a nossa história sobre The Room, um filme completamente financiado por um único indivíduo e com apenas duas pessoas que se importavam com o projeto: Tommy Wiseau e Greg Sestero. E o Tommy é um cara meio doido, mas o Greg não. Inclusive, todas essas informações que eu estou contando para vocês foram escritas pelo próprio Greg no seu livro contando como foi participar da produção de The Room, um livro chamado O Artista do Desastre, que em 2017 acabou sendo adaptado para um filme dirigido e estrelado por James Franco no papel de Tommy e com seu irmão Dave Franco no papel do Greg. Bom, e o que torna The Room tão interessante? Essa é uma pergunta cuja resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Simples porque a resposta rápida e fácil é que o que torna The Room tão fascinante é o fato de que nada foi feito de forma correta naquele filme. Tudo está completamente errado e ao contrário do que deveria ser. E complexa porque enquanto você está assistindo The Room, você se pega constantemente pensando: como que isso aconteceu? Quantas pessoas tinham naquele lugar para permitir que isso acontecesse desse jeito? Tanto que no meio da produção de The Room, Tommy Wiseau trocou toda a equipe de produção porque aquelas pessoas aparentemente estavam falando para ele que o seu filme não fazia sentido e que estava tudo ao contrário. E aí ele ficou muito puto e mandou todo mundo embora e contratou outra galera. E isso porque Tommy Wiseau acreditava muito no seu projeto. Tanto que ele inscreveu The Room para participar de algumas categorias do Oscar. Ele realmente não tinha a menor noção do que estava fazendo. Bom, o filme pode não ter ganho nenhum Oscar, mas sem dúvida alguma foi um sucesso. Não pelos motivos certos, é claro, afinal Tommy Wiseau escreveu The Room para ser um drama. Uma história triste sobre um homem chamado Johnny que perde a confiança de todos ao seu redor. Mas lembre-se bem, ele errou em tudo. Então o que era para ser um drama acabou virando uma comédia. Depois da primeira sessão de estreia do filme nos cinemas, o público gargalhava e voltava com mais e mais amigos para mostrar aquela experiência absurda e fantasticamente divertida. E dessa forma, indo contra o que o criador Tommy Wiseau propôs naquele drama, o filme acabou virando uma comédia. E eu vou explicar para vocês o porquê. The Room conta a história de Johnny, que é o típico cidadão perfeito norte-americano. Johnny é um homem com um bom coração, um bom emprego, que é querido no bairro onde mora e que ama sua noiva Lisa e o seu melhor amigo Mark. E já tá aí mais um ponto curioso sobre esse filme, porque o Johnny, o personagem do Tommy Wiseau no filme, ele nunca usa a palavra noiva. Ele sempre usa o termo futura esposa, quase como se não conhecesse o termo noiva, que em inglês seria fiancé, uma palavra que vem do francês. Ele parece ser um cara tão alheio do mundo ao redor dele, que ele não conhecia essa palavra e decidiu seguir com futura esposa mesmo. E o fato é que a Lisa, a futura esposa dele, é uma escrota, a verdadeira vilã do filme. Ela está infeliz vivendo uma vida com o Johnny e ao invés de terminar o relacionamento, ela prefere ficar inventando histórias horríveis sobre ele e também está traindo Johnny com Mark, o seu melhor amigo.
E esse é o núcleo narrativo central de The Room, mas temos algumas outras pequenas histórias paralelas que tornam a experiência ainda mais divertida. A minha história paralela, secundária, preferida, sem dúvida alguma, é uma que envolve um personagem chamado Danny. O Danny é esse cara que vocês estão vendo aqui do lado, que é uma versão anã e estranha, que parece um pouco Tarantino até, e que no filme é um menino de 14 anos. Eu vou deixar vocês absorverem essa informação. Esse menino tem 14 anos no filme. E o Danny é o vizinho de Johnny que entra na casa dele sem autorização e que é apaixonado por Lisa. E logo na primeira cena que ele entra na casa deles, ele pede pro Johnny para assistir os dois transando. E como se isso já não fosse estranho o suficiente, Johnny ainda responde casualmente com uma risada dizendo que 1 é pouco, 2 é bom, mas 3 é demais. E aí o moleque fala que tudo bem, porque ele tem que fazer lição de casa mesmo e vai embora da cena. Sim, isso foi escrito, revisado, dirigido e atuado. Uma criança de 14 anos, interpretada por um cara que tem pelo menos 25, entrando no quarto de um casal e pedindo para assistir eles fazendo sexo. E sabe o que é feito com essa informação depois? Nada. Ninguém toca nesse assunto de novo e é apenas mais uma cena jogada dentre as milhares que The Room nos oferece. Eu acho que é aí que mora a beleza de The Room, porque temos muitos momentos como esse no filme, de cenas que aparentemente estão introduzindo alguma trama ou trazendo alguma nova informação que vai ser abordada depois e nada acontece. São apenas pequenos trechos de cenas jogadas que não fazem o menor sentido uns com os outros. Outro momento maravilhoso para exemplificar isso é quando a Lisa está conversando com a mãe dela e ela está falando que não ama mais o Johnny, que está apaixonada pelo Mark. E a mãe dela responde dizendo que a vida é cheia de problemas e que inclusive os exames dela chegaram e a mãe está com câncer de mama. Nossa, que momento tenso se deve estar pensando. O filme com certeza vai investir um tempinho para abordar isso, afinal, se não fosse para abordar, por que estaria no projeto? E não! A Lisa só responde que vai ficar tudo bem, não dá a mínima pra mãe dela e nunca mais é citada essa informação durante o filme. E o filme é isso, uma junção de cenas arbitrárias com um diálogo pessimamente escrito, pobremente atuado e muito, mas muito mal dirigido. Tanto que fica impossível não gargalhar enquanto você assiste o projeto. Porque as cenas que estão lá para ser dramáticas, tristes, são hilárias. E as cenas em que uma tentativa de humor é feita para fazer a gente dar risada são tão deprimentes, caóticas e estranhas que você acaba dando risada do mesmo jeito, mas não pelos motivos certos. Além disso, Tommy Wiseau não sabia muito bem o que estava fazendo na direção do projeto, afinal era o seu primeiro filme e ele não tinha experiência nenhuma antes disso, então ele não tinha algumas técnicas, alguns macetes que os diretores têm de uma forma geral. E isso fica evidente durante todo o projeto, mas tem um ponto que torna isso muito maravilhoso. Durante boa parte do filme você vai perceber que a captação de áudio não foi feita de forma correta e o Tommy Wiseau teve que dublar o próprio personagem dele durante o filme. Por exemplo, essa cena aqui. What a story, Mark. I'm so happy I have you as my best friend, and I love Lisa so much. Mas nem a dublagem é bem feita e fica um negócio mais ou menos assim, igual eu tô falando com vocês agora. Percebe que minha boca não acompanha a minha fala? Talvez a cena mais famosa do filme, a cena que eu já mostrei pra vocês no Top 4 mais 1, é a cena do telhado, em que o Johnny está muito puto porque a Lisa está inventando pra todas as pessoas que ele bateu nela e ele não bateu. E essa cena demorou 67 takes pra que o Tommy Wiseau acertasse as falas e nos entregasse esse glorioso momento. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Isso é magnífico. São poucos segundos de cena, mas são segundos mágicos. Não tem nenhuma palavra que foi dita corretamente, nenhuma reação do ator, nem respirada, gesticulação e nem a dublagem dele que me faça minimamente acreditar que aquilo ali é real. Nem o fundo verde de chroma key e não tem nada que foi convincente e bem feito. Mas ainda que essa cena tenha se tornado a mais famosa, tem uma que pra mim, sem dúvida alguma, é a representação do The Room e é o melhor momento do filme inteiro. Eu não sei se tem algo que eu possa falar sobre essa cena que seja melhor do que vocês assistirem por conta própria, então eu vou apenas soltar a cena aqui. Apenas reparem na ordem de falas do diálogo e no quanto tudo aquilo é inacreditável. Reparem nas falas e no momento em que elas entram em cena e depois me digam se isso não é a melhor coisa do mundo. Hi. Can I help you? Yeah, can I have a dozen red roses, please? Oh, hi, Johnny. I didn't know it was you. Here you go. That's me. How much is it? It'll be $18. Here you go. Keep the change. Hi, doggy. You're my favorite customer. Thanks a lot. Bye. Vamos voltar um pouquinho pra gente analisar parte a parte juntos? Hi. Can I help you? Yeah, can I have a dozen red roses, please? Oh, hi, Johnny. I didn't know it was you. Você não percebeu que era ele? Você não reconheceu esse cara gigante, todo de preto, com esse cabelo bizarro, até a hora que ele tirou o óculos? Só aí você percebeu que era ele? Here you go. That's me. Por que você disse isso? Não tem nenhuma razão para você ter falado isso nesse momento. Ela não te perguntou nada que te faça dizer isso.
How much is it? It'll be Here you $18. go. Keep the change. Hi, doggy. You're my favorite customer. Thanks a lot. Bye. E o que aconteceu com essa pressa nos últimos segundos? Parece que as falas estão todas encavaladas uma em cima da outra. Não parece que eles estavam começando a ficar sem tempo dentro da floricultura e que por algum motivo bizarro eles tinham que sair de lá a milhão e só soltaram as últimas falas numa sequência só? Hello, I would like to buy a dozen red roses, please. Ei, Tommy, por que você não preencheu sua idade nesse documento? Here's the money, keep the change. Hello, doggy, bye. Bom, mas voltando à trama central, depois de muita lenga-lenga da Lisa conversando com a mãe dela, do Johnny e seus amigos jogando bola em lugares fechados, com direito até a uma cena que eles colocam um Smoke pra jogar a bola e depois nada acontece com isso, finalmente chega o clímax do filme, o momento na festa de aniversário do Johnny em que ele descobre tudo o que estava acontecendo e decide confrontar o Mark e a Lisa. E aí nesse momento o clima começa a esquentar e o Johnny diz pro Mark que na verdade ele não passa de um frangão, de uma galinha, com direito a essa maravilhosa imitação de uma galinha. You're just a chicken. Chip, 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 chip. Sério, em que planeta que isso é uma galinha? Talvez no planeta de onde ele veio, né? Enfim, no final, Johnny descobre toda a verdade e isso arrasa o coração dele e ele decide presentear o público com o fim daquela atuação horripilante. Ele puxa uma arma dentro de uma caixa e decide atirar na sua própria boca. E é nesse momento em que Mark e Lisa entram no local e veem o Johnny no chão estirado, coberto de sangue. E aí, quando você acha que o filme acabou, ainda temos essa fala gloriosa do Mark. Wake up, Johnny, come on! Wake up, mano. Eu acho que não dá pra acordar disso aí não, velho. O cara tá coberto de sangue, maluco. E aí, nesse momento, o Mark entende a cagada que fez com seu melhor amigo, Johnny, e decide largar a Lisa por lá, que fica triste chorando em cima do corpo do seu ex-futuro marido. Então percebe que lá no fundo, muito lá no fundo, era um filme triste com uma mensagem até que profunda, mas muito lá no fundo, porque na verdade mesmo, The Room foi projetado para ser um filme de drama, mas é hilário, não deixa de ser uma comédia, e que tenho certeza que é muito mais engraçado que muita comédia por aí, viu? Principalmente aquelas com Adam Sandler, né? Isso tudo que a gente falou é The Room, provavelmente o pior filme que você vai ver na sua vida inteira, mas definitivamente uma experiência válida. Poxa, só parar pra pensar, você nunca se perguntou qual será que é o pior filme do mundo? Tá aí sua resposta, provavelmente é The Room. Você não tem curiosidade de saber como será que é o pior filme do mundo? Bom, se você tem, eu sugiro que você assista The Room, porque sem dúvida alguma vale muito a pena. É uma experiência que você deveria assistir, ter o privilégio de ver 100% de um filme fracassando, vendo tudo que ele se propõe a fazer causando o efeito contrário do planejado. Isso é quase que uma perfeição. E é por isso que The Room, mesmo sendo um filme horrível, que na verdade mesmo não dá nem pra terminar, ainda assim consegue ser um dos poucos, se não o único projeto que ao mesmo tempo que não dá pra terminar, também é uma obra-prima. Se você ficou muito curioso, eu super recomendo que você assista The Room, mas se você ficou minimamente curioso, eu sugiro que você assista O Artista do Desastre, que conta toda a história por trás de como The Room foi feito, com direito a algumas das melhores cenas do filme original. Depois que você assistir, não se esqueça de vir aqui comentar o que você achou pra eu saber, beleza? E agora eu quero saber de você, já assistiu The Room? Qual que é a sua cena preferida? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.